Boa noite, amados e queridos. Estamos outra vez diante da Palavra de Deus para estudar esse tema tão importante e imprescindível para a vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer, então, para mim e para você que confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e tem certamente algum interesse também, de modo importante, para você que não fez a sua decisão ainda de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Bem, nós estamos em nossa terceira mensagem sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Nós, amados, já observamos até aqui o nosso livro-texto, por enquanto, é 2 Tessalonicenses, o capítulo 1. E neste livro, no capítulo 1, nos primeiros versos, nós já observamos o progresso da fé que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica, a necessidade de que a fé seja progressiva, uma vez que ela é o alicerce da vida cristã e do modo de nós estarmos preparados para os dias maus, para os dias de aflições, os dias de lutas, para os dias de tribulações desta vida aqui que pertence à igreja, e vamos passar por lutas e adversidades, porque também, como já estudamos, as lutas e as tribulações e os julgamentos de Deus são um instrumento do Senhor, é instrumento de Deus para nos tornar dignos do reino de Deus, ou poderíamos dizer de sermos consorte do reino de Cristo, de estarmos ao lado dele no seu reino, quando for estabelecido. Também, em segundo lugar, vimos o destaque sobre os juízos de Deus como revelação de sua santa justiça, sobre os santos, sobre os que creem e também sobre os incrédulos. De uma maneira contínua, Deus está trazendo juízo e julgamento. A lei de Deus se revela do céu e Ele está tratando com o homem, tratando com os santos da igreja também, os crentes, na sua indignação contra o pecado, seja na vida dos que não confessam a Jesus como Salvador, mas também na vida dos santos. A Bíblia diz que o Deus, em sua justiça, ele começa pelos de casa, por aqueles que lhe pertencem. Então ele trata conosco, porque ele está nos preparando. Veja no versículo de 2 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso de número 5 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses diz: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Agora, meus irmãos, o apóstolo ele fala mais especificamente a partir do verso 7 do texto de 2 Tessalonicenses 1 até o verso 10, o destaque sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, nós precisamos destacar algumas coisas. Mas eu quero ler o texto primeiro para nós iniciarmos. 2 Tessalonicenses 1, o verso de 7 a 10. Vamos lê-lo e depois nós vamos adentrar nos eventos que dizem respeito à igreja, ao mundo incrédulo que não tem seguido ao Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 1, a partir do verso 7, vamos ler até o verso 10, diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição,
ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Deus aplique sua palavra e a abençoe no nosso coração. Amém? Muito bem. Tendo consolado os discípulos ao destacar a equidade divina, ao destacar, o apóstolo Paulo, me refiro, destacar que Deus é justo, Ele é reto em todas as suas ações, nos seus julgamentos, como já observamos. Paulo afirma que, além dos juízos presentes, neste presente contínuo da impiedade, como já vimos na mensagem anterior de Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu, Deus tem um dia que Ele trará a humanidade sobre julgamento, ou a colocará debaixo do seu julgamento a humanidade, inclusive tratará também com a Israel enquanto nação. Inclusive com Israel como nação, pela sua rejeição nacional. Porém, o que nós queremos destacar? Embora o apóstolo Paulo, nestes versos, tenha dado apenas um resumo da segunda vinda de Cristo, nós queremos falar dos detalhes, nós queremos falar dos eventos que se encontram entre o tempo presente que estamos vivendo e a sua segunda vinda, comumente também chamada de manifestação ou de revelação de Cristo, que às vezes é confundida e deve ser distinguida, aquela que diz respeito à igreja, aquela que diz respeito à sua volta no final da tribulação. Então, nós queremos olhar os detalhes, nós queremos olhar os acontecimentos, os eventos que se encontram neste tempo presente até a sua segunda vinda. Certamente não faremos totalmente hoje, nós estamos falando em partes. Como dissemos então no início desta série de mensagens, na primeira mensagem, os profetas eles falaram extensamente da revelação do Messias, da sua segunda vinda, do Cristo que viria. Lembra como nós lemos lá na primeira mensagem? Começamos lendo Malaquias no capítulo, salvo engano, capítulo 4, os versos de 1 a 5 de Malaquias, e ele destaca e ele fala então desta manifestação do Senhor Jesus Cristo. Só conferindo, correto, né? Então ele fala, os profetas do Velho Testamento, desta segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e como ele viria em poder. Em Malaquias, o verso de número 5 de Malaquias 4, verso 5, diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Muito bem, é apenas para lembrar que os profetas falaram extensamente, tratamos na primeira mensagem, da revelação do Messias, da sua segunda vinda propriamente dita, que está no final dos 7 anos de tribulação. E como norma, eles olhavam para os eventos referentes ao Messias como único. Como normalmente muitos dos estudiosos nos falam, é como se estivesse olhando uma montanha de frente
e observasse apenas uma única montanha. Porém, na verdade, ao nós olharmos ao lado, vamos notar que de fato há várias montanhas, mas bem de frente vamos observar apenas uma montanha. Então os profetas, de forma geral, olharam e viram apenas um evento, mas na verdade são vários eventos que estariam acontecendo nesse interim da segunda vinda de Cristo, do Messias, para o cumprimento de suas promessas. O próprio Senhor Jesus Cristo nos dá este entendimento da limitação, da compreensão global de tudo que estava envolvido no advento ou na vinda do Messias. Amados, veja que ele fez isto quando ele mostrou, ou quando ele leu Isaías 61, versos 1 e 2, e ele leu apenas uma parte da profecia. Ele leu apenas uma parte, aquela que tinha ocasião e cumprimento na história presente onde ele estava vivendo, uma vez que ele leu apenas a parte que ele declarou e que ele mesmo declarou: está cumprida esta profecia neste dia. E ele deixou de fora a segunda parte do verso 2 de Isaías, que era exatamente a profecia relacionada com a segunda vinda de Cristo, esta manifestação ao mundo e de juízos e julgamentos sobre a humanidade, naquela batalha chamada Armagedon, que na frente mais iremos falar sobre ela. Bem, é chamada também aí de o dia da vingança, e ele acrescenta que deveriam ser consolados as pessoas com esta palavra. Vamos observar isto, amados, em Lucas capítulo 4, verso 18 a 21. Se você depois você pode ler Isaías 61, porque Cristo está citando a profecia, mas nós vamos ler a citação de Cristo, onde ele faz a distinção destas, vamos dizer, duas montanhas, e não uma só na visão dos profetas, que não distinguiram os eventos separadamente. Vamos lá, Lucas capítulo 4 e o verso de número 18, ele nos diz assim: e eis que uns homens, está aqui, saltou a folha, Lucas 4 e o verso 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Verso 19: a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, ou fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, olhando para ele. Verso 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Note, na linguagem de Tessalonicense, nosso texto original, 2 Tessalonicenses 1, que estamos estudando, falando sobre a segunda vinda, ele o chama do dia da vingança. O dia da vingança. E é acrescentado que vai consolar os tristes. Os tristes.
na linguagem de alívio, juntamente conosco, de 1 Tessalonicenses, que nós já lemos. Tanto o profeta Isaías falando daquele dia, falando daquele evento, destacando como vai acontecer em sua máxima, e aqui Paulo está dando o destaque especialmente falando de que aquele dia, aquele evento, a segunda vinda de Cristo traria alívio, juntamente, como ele diz, conosco, traria alívio. O alívio, o consolo, tudo isso está envolvido na profecia de Isaías, capítulo, então, 61. Que o Senhor Jesus Cristo citou aqui. Porém, como nós já dissemos, ele leu a primeira parte que dizia a respeito à sua primeira vinda, e ele fechou o livro, porque diz ele, aqui já se cumpriu esta profecia, mas ele interrompeu ali, porque o restante, a sua segunda vinda, o dia da vingança, o dia da ira de Deus, o julgamento da humanidade, não estava acontecendo naquele momento. Não era aquele momento, esta segunda ocasião que ainda iria acontecer. Por isso ele parou a leitura ali, naquele ponto, porque o restante ainda tinha um cumprimento. Era outra montanha que estava atrás, e que na visão dos profetas era como se fosse uma única, mas são eventos separados, eventos distintos, e Jesus Cristo aqui, ele faz muito bem esta separação. Ele diz, pensando em Lucas 4, 21, hoje se cumpriu esta escritura, fechou, não leu o restante da palavra profética, porque ela não havia se cumprido ainda. Muito bem, ela está no futuro, Mas amados, meus queridos irmãos, nós devemos perceber, então, devemos entender, devemos então compreender. Deste modo, vamos observar que há um trabalho para ser realizado. Olha, pense comigo, voltando aí, você está em Lucas 4, o Senhor Jesus Cristo disse que há uma evangelização dos pobres, curar, quebrantamento de coração, apregoar o ano da liberdade, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Ele disse, aqui está se cumprindo isto. Fechou o livro. O que eu quero dizer com isto? Devemos notar e entender que há um trabalho que foi realizado por Cristo. Eu fui ungido para isto. Há um trabalho que foi realizado por Cristo. Ele foi desenvolvido pelos apóstolos. A evangelização, a proclamação do Evangelho, apregoando a liberdade em Cristo Jesus do pecado, o seu poder, a sua força sobre a vida do homem. Foi realizado por Cristo, o seu ministério foi desenvolvido pelos apóstolos e deveria ser continuado pela igreja neste intervalo até o arrebatamento da igreja. Deveria ser continuado neste intervalo. Isto é, a evangelização do mundo deveria ser o trabalho da igreja neste interim, antes da sua manifestação para
tomar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Veja, você conhece os textos, mas nós precisamos lembrar. Mateus 28, que você conhece bem, é o chamado de Cristo para que a sua igreja vá pelo mundo todo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 15, 15, 16. Os textos que falam da chamada grande comissão, quero lermos apenas mais este aqui, Marcos 15, versículo 15, aliás, 16, 15, né? Marcos 16, 15, que diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a grande comissão que está espalhada nos evangelhos. Você sabe muito bem, Atos 1,8 vai dizer que descerá sobre vós o poder do Espírito Santo e serás as minhas testemunhas, começando de Jerusalém, Judeia, e ele vai destacando o avanço então do evangelho até Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. O que eu quero dizer a você, meu irmão, é que Jesus Cristo veio até nós em seu primeiro advento, sua primeira vinda, mas no inteirinho, até ele voltar para primeiro buscar a sua igreja e a sua segunda vinda com a sua igreja já ao seu lado, há um trabalho a ser realizado. Jesus realizou, os apóstolos desenvolveram e a igreja deveria continuar dentro deste intervalo a grande comissão de pregar o evangelho. Lembra o que lemos em Lucas 4? Eu fui ungido para pregoar, para levar a mensagem salvadora, redentora, para evangelizar, para libertar os cativos, para anunciar o dia aceitável do Senhor. É a evangelização que foi desenvolvida. Assim como nós podemos observar, esta segunda vinda de Cristo na profecia carrega vários eventos necessários antes do seu cumprimento, antes de ele vir e trazer o seu juízo e julgamento sobre o mundo inteiro, sobre os rebeldes, sobre os incrédulos, sobre os que têm resistido à sua palavra. Há vários eventos que dizem respeito à igreja, e a primeira evento, vamos chamá-lo assim, é a evangelização do mundo, como Atos 1:8 nós já lemos, destaca Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Neste ponto, amados, a palavra de Cristo a Paulo, registrada em Atos 18, 9 e 10, eu acho tão preciosa para nós no que diz respeito à evangelização do mundo. Estamos destacando os eventos que estão no inteirinho até o nosso arrebatamento, que devem e precisam ser cumpridos. Atos 18 e o verso 9 e 10, acho tão maravilhoso esse texto, pelaquilo que a Escritura então encerra. Diz assim, verso 9 e 10, Atos 18, 9 e 10:
E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então o Senhor Jesus disse: olha, não tema, tu tem que falar e não te calar, porque eu estou contigo, eu tenho muito povo nesta cidade. Aqui nós, como igreja de Cristo, devemos dar cumprimento à profecia do Senhor. Temos que dar cumprimento, pois ela antecede a nossa reunião com Ele pelo arrebatamento, a evangelização do mundo. Então, como você está participando no imperativo? Jesus veio apregoar a liberdade, a libertação do pecado. Ele veio trazer a cura da maior de todas as enfermidades, que é o pecado, o mal no coração do homem, continuado pelos apóstolos, endereçado para que a igreja completasse esta missão no inteirinho até a sua volta, a nossa reunião com Ele, como diz as Sagradas Escrituras. Agora, como é que eu e você estamos participando neste imperativo divino? Nós queremos o arrebatamento, nós queremos nos encontrar com Cristo, nós queremos estar junto dele, mas há eventos que antecedem esse encontro e nossa reunião com Ele. Dentre eles está a evangelização do mundo. Como você está participando dentro deste imperativo divino de anunciar aos pecadores a necessidade da salvação? Romanos capítulo 10, verso 14 e versículo 15 diz: como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam as boas novas. Cada crente deve testemunhar de Cristo. Você aguarda o arrebatamento? Amém. Mas há um trabalho que antecede aquele dia que nós não sabemos. Qual é? É a evangelização do mundo que devemos fazer, que devemos levar, porque se nós não pregarmos, como eles ouvirão? E também nos lugares mais distantes, se nós não enviarmos os missionários, como eles serão alcançados para que o propósito de Deus em nos retirar deste mundo, quando salvar aqueles a que Ele separou para ser seu povo, para a glória do seu nome? A evangelização do mundo. Como é que você está participando disto, meu querido? E você que está me ouvindo, que Jesus não é teu Salvador, é por isso que a igreja ainda está aqui, como disse o apóstolo Pedro, para pregar o Evangelho, a fim de que aqueles que vão crer, creiam. Talvez você seja um deles. Faça a sua decisão para Cristo. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Ele vem tomar a sua igreja, e temos que estar pronto para aquele dia e hora, quando a trombeta soar e formos ao encontro dele. Se prepara, meu querido, esteja pronto. Igreja, faça o seu trabalho, a evangelização do mundo. De que maneira você está trabalhando nisto, nesse momento, nesse tempo, na pandemia? Presos estamos como que em nossos lares, mas a palavra não está algemada, disse o apóstolo Paulo também. Ela é livre, e ele da prisão falou ao mundo, escreveu 14 cartas talvez, porque a palavra não estava algemada. Nós podemos nos comunicar com o mundo, como igreja do Senhor. Esse é o nosso trabalho enquanto aguardamos ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja Atos capítulo 8 e o verso 4, Atos 8 e o verso de número 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava
a Cristo. Vá para o capítulo 10 agora, capítulo 10, verso 24. Atos 10, verso de número 24. É um texto longo, de 24 até ao final. Mas deixe-me lembrar, estamos falando de Cornélio, que é salvo, que recebe uma mensagem para que ele se colocasse diante da palavra de Deus, para que escutasse a mensagem salvadora. E é interessante que quando o apóstolo Pedro chega ali, ele encontra a família de Cornélio, ele encontra os seus amigos. Veja o versículo 24, Atos 10, 24. Segue, mas nos basta esse texto por hoje. Veja: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E segue a história. Pedro vai pregar a palavra. Mas veja, Cornélio recebeu a atenção de que ele vai ouvir a mensagem de Deus. E ele automaticamente disse que esta mensagem ainda nem tinha feito a sua decisão, era apenas um homem religioso. Mas ele já diz aí, convidou os seus parentes, ele convidou seus amigos mais íntimos. Porque ele sabia que a palavra ia ser ensinada, a palavra ia ser pregada, a palavra que salva, a palavra que libertava, aquela palavra que Jesus disse: eu fui ungido para trazer a mensagem salvadora e libertadora. E agora a igreja tem esta missão. Como você está participando dentro deste imperativo, hoje, agora, em meio ao que nós estamos vivendo? Quero lembrar que Paulo disse outra vez: a palavra não está algemada, ele estava preso, mas a palavra estava livre. E hoje, meu amado, a palavra está livre pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Ela pode ganhar o mundo. Pregar o evangelho, fale e não te cales. Eu tenho muita gente nesta cidade. Serviu para Paulo aquele momento lá, mas também é um desafio para nós hoje aqui. Cornélio convida seus parentes e seus amigos mais íntimos para ouvir a mensagem de Deus. E você que está ouvindo a palavra do Senhor, esta é exatamente o plano e o propósito de Deus enquanto ele não vem, é a evangelização do mundo, ou daqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, para recebê-lo como o Senhor da sua vida, antes daquele dia da vingança, como diz Isaías, que lemos, 61, Malaquias capítulo 4, não é? Na Tessalonicenses, nosso texto central, tomando vingança. Jesus quer que você creia nele como o Senhor da sua vida, entregue a sua vida para ele. Vá para Atos capítulo 16 e o verso de número 24. Aqui nós temos Paulo e Silas na prisão. Atos 16, 24. Paulo, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Pedro, perto da meia-noite, melhor dizendo, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Pedro cantava, Paulo cantava, aliás, Paulo e Silas cantavam, eles adoravam a Deus, eles estavam presos. Diz aí que os presos também escutavam na prisão o testemunho dele. Bem, você conhece a história do versículo 31 especialmente, né? Sobre o carcereiro, que ele pergunta o que eu devo fazer. Versículo 30, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Diz o carcereiro: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E ele creu. Paulo foi até a casa dele, os seus ouviram a palavra de Deus, e esta palavra se cumpriu na vida dele e na vida da sua família. Meus amados, cada igreja deve enviar missionários,
fazer a divulgação do Evangelho, auxiliar, usar o instrumento para eclesiástico das missões, para fazer a obra evangelizadora do mundo. É o nosso trabalho enquanto aguardamos o arrebatamento e aquela segunda vinda em nosso retorno com o Senhor Jesus Cristo. Mas temos um trabalho, nós temos uma obra a realizar e nós precisamos cumprir esta tarefa. Como você está participando no imperativo divino? Olhe, estamos um tanto presos, como Paulo, mas a palavra de Deus não está algemada. Você pode, do seu lar, ir fazendo algumas ações, fazer que a palavra de Deus ganhe o mundo pela evangelização dos pecadores. Amados de Deus, depois desta obra evangelizadora, desta ação de Deus, desta mensagem que deve ser pregada e anunciada, porque Jesus veio para isto e apóstolos fizeram, e a igreja tem que cumprir até a sua volta para buscar e nos unir a Ele. Quando a igreja cumprir a sua tarefa, quando o propósito divino que Deus entregou à igreja para realizar na proclamação do Evangelho, quando isto tudo acontecer em seu próprio tempo, nos últimos dias da igreja, como diz 2 Timóteo 3, os últimos dias da igreja, dias difíceis, dias trabalhosos, dias de lutas, Cristo voltará para se encontrar com a sua igreja, sem descer à superfície da terra. Por isso dizemos que não é de fato aquela segunda vinda que ele vem sobre o Monte das Oliveiras, lá onde ele foi crucificado. Nós aqui iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ele não vai descer até a superfície da terra. É evidente que a igreja de Cristo também, meu amado, esta igreja que vai ao encontro do Senhor, que vai ouvir a trombeta, é composta só de pessoas salvas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler Efésios, capítulo 1, Efésios 1, verso 11, diz assim: nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, e em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da vossa salvação, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações. E ele vai seguindo, verso 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja.
texto maravilhoso, não pretendemos estudá-lo, mas o que estamos lendo, as ênfases aqui, meu amado, está no verso 13. Ouviu a palavra de Deus, o evangelho da salvação, creu, foi selado pelo Espírito. O verso 18 foi iluminado os olhos do entendimento, para que saibais a esperança da sua vocação e as riquezas da glória, da herança dos santos em Cristo Jesus nosso Senhor. O que estamos dizendo? O arrebatamento da igreja vai acontecer. Quando o cumprimento dos propósitos divinos, que também a igreja participa diretamente nele, a evangelização do mundo, teremos o arrebatamento. Quem participa deste arrebatamento? Os salvos. Os que creram, que ouviram o evangelho, como diz aí Efésios 1,13, botaram a fé, foram marcados e selados como propriedade de Deus pelo Espírito Santo. Os olhos foram iluminados e agora nós temos aprendido e conhecido da salvação, da vocação, do nosso chamado e das riquezas da glória que nos esperam, que nos aguardam, que Deus está nos preparando para sermos dignos, ávidos ou dignos, como lemos lá no nosso texto original de 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, dignos da nossa vocação. Embora as aflições e lutas são usadas por Deus também para nos tratar, para cuidar de nós, a fim que estejamos habilitados para a hora do chamado de Deus, do arrebatamento da sua igreja. Enquanto isto, evangelização do mundo. Enquanto isso, presos na pandemia, enclausurados, mas a mensagem de Deus, a palavra não está presa, ela está perto de você, está a sua mão nas mídias de todas as formas e maneiras, está ao seu lado para pregar o evangelho. Pregue a palavra, meu irmão. Não há arrebatamento sem pregação da palavra, não há esperança sem nós não avançarmos com o evangelho. Temos que completar esse nosso trabalho e esta obra de Deus. Sabe, observe comigo ainda, João 14, o que nós pensarmos em compartilhar um pouco mais, mas nós vamos já nos deter, vamos eventualmente continuar falando sobre o arrebatamento que está envolvido nele propriamente dito. Mas ainda pensando, veja, João 14, sobre o evento, não os detalhes, mas o evento. João 14, verso 3 diz: e se eu for, eu vos preparar um lugar, eu virei outra vez e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele tem as suas palavras de despedidas ao seu povo, à sua igreja. Nos versos anteriores ele fala aos seus discípulos, tem a previsão da traição, tem as suas últimas instruções, e agora ele diz: bem, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Há uma partida, meu irmão, é verdade. Jesus anuncia tanto a sua partida, como ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai ser assunto ao céu, mas ele diz: eu volto para buscar a vocês. Está aí no versículo 3 de João 14, e ele diz: a igreja ela vai ser retirada da terra, ela não vai ficar de algum modo cheio de privilégios nesse mundo aqui. Disse: não, eu venho buscar vocês, eu venho tomá-los. Nós estamos fazendo o arranjo
preparando todas as coisas que são necessárias, e aí eu volto para buscar vocês. Eu vou tirar vocês da terra, vocês irão ao meu encontro, vocês estarão comigo, junto de mim. Que bênção, que promessa maravilhosa do nosso Senhor, do nosso Cristo. Vocês estarão comigo para sempre. Eu preciso cumprir algumas coisas, há algo para ser realizado. E a bem na verdade a igreja tem também o seu trabalho, a evangelização do mundo. Mas eu volto. Ele está se despedindo e assegurando que ele volta, se despedindo no capítulo anterior. E aqui assegurando que ele vai voltar, ele vai tomar a sua igreja. Sim, o céu é o lugar da verdadeira cidadania dos santos. É isso que ele está dizendo. Esperamos nosso Salvador, o Senhor do céu, porque lá é que está a nossa verdadeira cidadania. Deus, meu querido, te abençoe, te ajude a você viver esta expectativa aguardando ao Senhor. Se você não fez uma decisão para o Senhor Jesus Cristo, faça ainda hoje. Entregue a sua vida ao Senhor. Esteja pronto para a hora do arrebatamento. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te dê a sua graça. Nós continuaremos a falar deste tema e aí falaremos exatamente dos eventos distintos que acontecem por ocasião do arrebatamento. Até lá, Deus te abençoe. Deus querido, ajuda este homem, esta mulher que precisa entregar a sua vida ao Senhor para participar neste evento glorioso da tua segunda volta. Se nós oramos a ti pedindo, ó Deus, a tua bênção, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meu amado.